Passo a passo para conseguir um financiamento imobiliário. O financiamento pode ser o caminho mais curto, mas a maioria das pessoas não sabe como ele funciona. Solucione suas dúvidas. No Brasil, muitas pessoas sonham em adquirir sua própria casa ou apartamento. Como os preços são muito altos para a maioria da população, é muito comum as pessoas recorrerem ao financiamento imobiliário. Há bancos privados e públicos que financiam uma parte ou quase todo o valor do imóvel, parcelando a quantia devida em meses e anos. Existem várias formas de financiamento imobiliário, direcionados aos mais diversos perfis de cliente, inclusive considerando o padrão socioeconômico. Para desmistificar esse assunto, tire a seguir as suas dúvidas sobre como financiar seu imóvel. Confira. Passo 1. Entenda o que é financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é uma forma de pagamento que facilita a compra de um imóvel desejado pelo cliente. Cada instituição financeira tem seus tipos de serviços voltados para o atendimento a esse propósito. Uma das instituições mais procuradas é a Caixa Econômica Federal, pois suas modalidades de financiamento conseguem suprir as expectativas de grande parcela da população brasileira e podem ser destinados a construir, reformar, finalizar ou comprar seu imóvel novo ou usado. Para ter uma ideia de quanto terá que despender para adquirir um imóvel, o interessado não precisa nem ir até a agência. Basta entrar no site da CEF e fazer uma simulação. Em princípio, os bancos têm algumas exigências para que o cliente possa efetivar o financiamento: comprovação de capacidade de pagamento, renda superior ao valor da parcela estipulada no financiamento. O percentual é determinado pela instituição, ser maior de idade, brasileiro nato ou naturalizado. O imóvel pretendido deve estar localizado no município onde o cliente atestar residência durante mais de um ano. Tipos de financiamento. Atualmente, no Brasil, são dois os tipos mais comuns de financiamento. Sistema Price. As parcelas são fixas e a maior parte da primeira prestação é formada por juros. Saque. Sistema de amortização constante. O valor das parcelas diminui gradativamente ao longo do tempo. Na prática, a principal diferença é que as primeiras parcelas do Price são mais baixas em relação às do saque. Entretanto, se considerarmos que as parcelas pelo saque vão diminuindo, em determinado momento a parcela dessa modalidade fica menor. E no saldo final, o financiamento global sai mais barato no saque. Passo 2. Veja como está o seu CPF. Os bancos e empresas têm um programa do Serasa Experian pelo qual é possível pesquisar o CPF de qualquer pessoa com o objetivo de saber se ela é uma boa pagadora ou não. É o conhecido cadastro positivo. Por isso, para aumentar sua chance em conseguir um financiamento imobiliário, é recomendável pagar as contas em dia, uma vez que terá uma boa imagem diante das instituições financeiras. Existe um jeito bem fácil de fazer esse acompanhamento. É só fazer o seu cadastro no site Serasa Consumidor. Outra boa estratégia é abrir uma conta no banco do qual deseja contrair o empréstimo e movimentá-la com responsabilidade. Isso também ajudará na aprovação do seu crédito, pois o gerente do banco verá que você é um bom cliente. Passo 3. Escolha o imóvel de sua preferência antes de procurar o banco. É recomendável analisar os imóveis que já estão à venda no mercado. Mas além de pesquisar o valor da casa ou apartamento, é preciso tomar outros cuidados. No caso do imóvel usado, por exemplo, vale a pena verificar se os impostos e a documentação estão em dia ou se não faz parte de algum inventário de herança. Passo 4. Procure o banco e formalize o pedido. Por fim, procure um banco e demonstre seu interesse em contratar o empréstimo. Você precisará apresentar uma documentação específica: RG, CPF, comprovante de residência e de renda mensal atualizado. Além disso, o proprietário do imóvel em questão precisará apresentar a certidão de inteiro teor do imóvel conforme registrado em cartório. Todas essas informações e documentos serão estudados pelos representantes da instituição financeira. Quando o cadastro do financiamento imobiliário for aprovado, o banco entrará em contato com o cliente para que possa prosseguir com o processo de aquisição da sua casa ou apartamento. Juros do financiamento. Entenda quais são os diferentes tipos. Entender os tipos de juros do financiamento e como influenciam no valor final a ser pago é fundamental para conseguir negociar bons preços. Uma das maiores preocupações de quem quer comprar um imóvel é saber como funcionam os financiamentos e de que forma serão cobradas as taxas de juros.
Entender quais são os tipos de juros do financiamento e como influenciam no valor final a ser pago é fundamental para conseguir negociar bons preços. Para esclarecer algumas dúvidas comuns, vamos explicar melhor as taxas de juros e a influência que exercem nos financiamentos, além de quais são os tipos de juros existentes e aqueles que se aplicam ao financiamento de imóveis. Juros do financiamento. Como funcionam? Ao conceder crédito a uma pessoa, o credor cobra as taxas de juros do financiamento para compensar questões como risco de investimento e custos de operação ou inflação no período. Trata-se de uma relação entre valor financiado e período de tempo na qual o juro é definido em um percentual que incide sobre o valor inicial e influencia a quantia final a ser paga. Em um financiamento imobiliário junto à instituição bancária, a dívida deve ser quitada mediante o pagamento de parcelas, sendo que o valor de cada uma será definido pelo preço total financiado mais a taxa de juros. Tipos de juros. Quais são os mais comuns? Para diferentes tipos de empréstimos e financiamentos, há formas distintas de definir como serão cobrados os juros. A seguir, vamos abordar brevemente os tipos mais comuns. Juros simples. Nesta modalidade, a taxa de juros incide de forma regular sobre o valor total da dívida. Por exemplo, em um empréstimo de R$ 12.000 a ser pago em 12 parcelas de R$ 1.000, com taxa de juros de 10% ao mês, o valor de cada parcela será de R$ 1,1 mil. Já a quantia total paga ao final será de R$ 13,2 mil. Juros compostos. As taxas de juros compostos, também conhecidas como juros sobre juros, são um pouco mais difíceis de calcular. A cada prestação, a soma do preço a ser pago é feita com base no valor inicial e nos juros das parcelas anteriores. Por isso, as taxas de juros compostos podem ser uma armadilha para pessoas financeiramente desorganizadas. Em um empréstimo de R$ 10.000 a ser pago em 4 parcelas sob regime de juros compostos de 10% ao mês, a primeira prestação será de R$ 2.500 mais R$ 2.500 dividido por 10 igual R$ 2.750. Já o cálculo da segunda parcela será baseado na quantia paga na primeira R$ 2.750, e assim por diante. Juros compensatórios. Os juros compensatórios são um tipo de remuneração para o credor que realiza o empréstimo, sobre o qual incide a taxa de juros negociada anteriormente. Em um empréstimo de R$ 100.000 no período de 12 meses, com taxa de juros de 10% ao ano, o valor final a ser pago será de R$ 110 mil. Juros moratórios. Este tipo de taxa de juros pode ser cobrado quando há algum tipo de quebra de acordo ou atraso no pagamento das prestações de um empréstimo ou financiamento. Trata-se basicamente de uma indenização cobrada pelo credor. Tipos de juros. Quais são aplicáveis ao financiamento? A prática de capitalização das dívidas contraídas para a aquisição de imóveis, com a cobrança de juros sobre juros, é proibida. Portanto, as instituições financeiras trabalham com taxas de juros simples nos financiamentos imobiliários. Já a cobrança de juros moratórios pode ser realizada, mas deve variar de caso a caso. Nos financiamentos imobiliários, existem 3 formas mais comuns de se calcular a taxa de juros: taxa nominal, baseada no valor inicial do crédito concedido ao cliente; taxa efetiva, baseada na comparação de diferentes taxas praticadas no mercado; taxa real, calculada com base na taxa efetiva. Ela também considera fatores como a inflação acumulada no período. Agora que você já entende o básico sobre as taxas de juros do financiamento e como elas podem impactar no valor final da compra de um imóvel, saiba que, se quiser fechar bons negócios, conseguir um financiamento envolve outras questões importantes. Financiamento caixa. Tudo o que você precisa saber quer descobrir como funciona o financiamento caixa e quem se enquadra nos requisitos. Esclareça todas as suas dúvidas. Você sonha em conquistar uma casa ou apartamento próprio, mas ainda não conseguiu juntar o dinheiro necessário para pagar à vista. Calma, a realização pode estar mais perto do que você imagina. Existem diversas maneiras de conquistar sua casa própria, uma das mais fáceis e acessíveis, em que você pode pagar parcelas menores do que o valor de um aluguel e tem a entrada facilitada, é o financiamento caixa. Conheça como ele funciona. O que é o financiamento caixa? É uma linha de crédito habitacional que oferece recursos para as pessoas conquistarem um imóvel novo ou usado em até 35 anos, com taxas de juros reduzidas, em que o próprio imóvel é usado como garantia de quitação.
Qual é a renda mínima para financiar um imóvel pela Caixa? A renda mínima depende do valor total do imóvel que você deseja comprar. Então, quanto menor o valor do imóvel, menor será a renda mínima exigida para efetuar sua compra. Existem também algumas regras que devem ser respeitadas. Por exemplo, a parcela do financiamento não pode ultrapassar 30% do valor do seu salário. Por isso, a renda bruta familiar também determina o valor mínimo da parcela. Assim, o período total do financiamento pode ser ajustado, para que o valor das parcelas seja diluído ao longo dos anos e respeite a regra dos 30% máximo de comprometimento da renda. Quanto fica a parcela de um financiamento de R$200 mil? Caso você queira comprar um imóvel de, aproximadamente, R$200 mil, com uma renda familiar bruta em torno de R$6 mil, a parcela ficará em uma média de R$1.800. Vale ressaltar que a Caixa e outros bancos podem financiar até 80% do valor do imóvel. Sendo assim, você tem que dar uma entrada de pelo menos 20% do valor. Porém, essa quantia é paga diretamente à construtora do imóvel. Por exemplo, em um imóvel novo de R$200 mil, o valor máximo de financiamento será de R$160 mil, exigindo uma entrada mínima de R$40 mil. Várias construtoras em todo o Brasil oferecem a opção de parcelamento da entrada. Como ter um financiamento aprovado pela Caixa? Para conseguir financiar um imóvel pela Caixa Econômica, algumas exigências precisam ser cumpridas. Confira a seguir. 1. CPF sem restrições. Para ter um crédito imobiliário aprovado pelo banco, seu nome não pode estar sujo. Portanto, antes de iniciar o processo, pesquise se não há contas em aberto no seu CPF e quite todas as dívidas. Para comprovar que suas contas estão em dia, é recomendável fazer o cadastro positivo oferecido pela Serasa Experian, que tem como objetivo apresentar uma lista com todos os bons pagantes. 2. Tenha uma conta na Caixa. Ter uma conta aberta na Caixa facilita o processo, podendo diminuir a taxa de juros e aumentar sua chance de crédito aprovado, pois o banco pode avaliar sua renda e se você é um bom pagador. 3. Tenha os comprovantes de renda em mãos. Para que o banco aprove o benefício, é necessário comprovar a sua renda familiar, isso é, de todas as pessoas que trabalham e moram ou vão morar no imóvel financiado. Olerite, extrato bancário e imposto de renda são documentos aceitos para essa comprovação. 4. É possível financiar 100% do imóvel. Em geral, não é possível fazer um financiamento de 100% do valor do imóvel, pois os bancos e instituições financeiras normalmente exigem uma entrada de pelo menos 20% do valor do imóvel. Sendo assim, de acordo com a Resolução 4.676 de 2018 do Banco Central do Brasil, só é permitido o financiamento de no máximo 80% do valor do imóvel. Uma opção para considerar ao comprar um imóvel sem dar entrada é o programa Minha Casa Minha Vida, que permite o uso do FGTS e do subsídio para reduzir o valor da entrada. Isso significa que você pode receber subsídio e usar o FGTS seu e do seu cônjuge, por exemplo, para reduzir o valor da entrada. Com isso, é possível pagar a entrada durante o período de espera pela entrega do imóvel e, após esse tempo, começar a pagar o financiamento para o banco. É importante lembrar que quanto maior a entrada, menores serão as taxas de juros e o valor total do financiamento. Minha Casa, Minha Vida. Saiba como funciona o programa habitacional do governo. Iniciativa do governo apresenta vantagens para quem quer conquistar o sonho da casa própria. Saiba mais sobre o Minha Casa, Minha Vida. O Minha Casa, Minha Vida já ajudou muitas pessoas a conquistarem o sonho da casa própria.